Olá, vamos conversar um pouquinho sobre polifenóis. Polifenóis, como o nome próprio diz, são estruturas químicas que contêm uma quantidade de fenóis, no caso, né? Fenol, se você não se lembra, é o anel benzente ligado a uma hidroxila. Os polifenóis são moléculas oriundas do metabolismo secundário de uma planta. Então, originalmente, a planta, ela nas folhas, ela não vai produzir o polifenólico, a não ser que ele seja instigado a fazer, né? Nós chamamos de metabolismo secundário, o polifenol é produzido pela via do ácido químico, né? E eles derivam da fenilanina. Então a sua planta faz o aminoácido. A partir da fenilanina ele faz outras coisas, né? Ele pode fazer, por exemplo, glicosinolatos, ele pode fazer derivados terpenos, monoterpenos nesse caminho do ácido químico, fazer tirosina. E aí ele faz fenilanina, depois faz o acinâmico, que pode fazer o salicílico, o paracumárico, que vai originar o cafeico, clorogênico, e aí ele vai fazendo as estruturas químicas por mudanças, né? Geralmente o polifenol ele é induzido por agressão, né? Então a planta agredida, seja pelo sol, seja uma agressão por bactéria, fungo, vai instigar a sua planta a produzir moléculas para a própria defesa. O que a gente mais conhece é a questão da radiação solar. Mas, por exemplo, fungos podem induzir a produção de polifenólicos, uma vez que essas moléculas têm efeito bactericida, viricida e fungicida. Aqui você tem uma vitis, né, uma planta, uma videira, né, e a presença do fungo. O botrytis é um fungo que agride a sua planta, induzindo a sua planta a produzir a sua resistência. E essa resistência pode ser, por exemplo, um estilbeno aqui, como resveratrol. Na presença do resveratrol, o fungo ele não cresce, então é como se fosse uma defesa antibiótica. Seria como se fosse a sua... Olha que interessante, agora que me veio uma correlação, né? Você toma sol, produz vitamina D, a vitamina D induz a produção de catelicidina, que tem efeito bactericida. A planta toma sol, induz a produção de polifenólicos, que tem efeito bactericida, né? Então é como se fosse uma defesa orgânica contra uma agressão. Essa agressão, de forma coincidente, pode ser uma agressão abiótica ou não. Abiótica é quando você não tem um micro-organismo envolvido. No caso do Sol, por exemplo, no slide anterior, você tem a radiação solar. E a radiação solar, o VB principalmente e o VC, são as mais indutoras de produção de moléculas. Então aqui você tem um exemplo interessante, né, de uma planta que leva ativos para você doente quando exposta à radiação. Então ela produz mais ativo e o paciente vai melhorando, né? Então a aclimatação aumenta a produção de alguns ativos. Os estudos sugerem que a radiação aumenta a produção de vitamina C, glutationa, polifenólicos e você até pode ver que a planta, quando agredida, ela responde com uma defesa. Então você pensa assim, a planta está ali parada, né? Está tomando sol. A planta não usa filtro solar, a planta não sai dali, né? E aí para a defesa ela produz moléculas que levam a uma estabilização. Então a planta produz, por exemplo, flavonoides, vitamina C, glutationa, quando sofre uma agressão pelo ultravioleta, B especificamente aqui, né? Polifenólicos têm sido estudados com muita frequência, né? E cada vez mais você vai ver artigos de polifenólicos, muitos artigos associando, por exemplo, polifenólicos com atividade, com a mecanística em si, né? Então vocês pegam material in vitro, o polifenol inibe NF-κB, fator nuclear de transição B. Aí você fala assim, pô, então ele pode ter efeito anti-inflamatório. Ou você coloca na cultura de células, o polifenol aumenta NRF2, que é um fator de transcrição. Aí você olha assim, poxa, ele pode ter efeito detoxicante, né? Aumentando enzimas de fase 2. Então, cada vez mais se aumenta os materiais de polifenólicos. Hoje nós temos dados epidemiológicos interessantíssimos sobre polifenólicos. E realmente os estudos têm confirmado essa teoria, né, dos estudos in vitro, estudos em animais ou mesmo os estudos epidemiológicos. Os estudos clínicos têm confirmado o benefício do consumo de polifenólicos. E aí você pode escolher, né? Você pode consumir uva, você pode comer a casquinha ou semente da uva, você pode tomar um chá verde, um chá preto, um chá branco,
Você pode, por exemplo, comer frutas vermelhas ou aquelas frutas escuras, a casca da jabuticaba ou as suas ameixas, sua cereja, o seu morango, todos eles têm polifenóis na sua fórmula. Então os polifenóis, eles são um grupo de moléculas, né? Então você tem nesse grupo os flavonoides, os ácidos fenólicos, onde você tem o cafeico, o clorogênico e o ferúlico. O clorogênico estimula a MPK, né, que é a quinase da MP, e pode aumentar a biogênese mitocondrial. Isso já está sendo estudado bem. Você tem os estilbenos, dos quais o resveratrol faz parte, né? E você tem aqui os lignanas, do qual o secoisolaricirresinol faz parte, que é o nosso fitoestrógeno presente na linhaça. Nos flavonoides, como você diz, é o que? Não é uma molécula, é um grupo de moléculas. Dentro dela, você tem, por exemplo, as estruturas que parecem a flavona. Você tem as flavonas, você tem os flavonols, você tem as flavanonas, os flavanols, as isoflavonas e as antocianidinas. As antocianidinas, delfinidina, malvidina, cianidina, estão presentes nas suas frutas vermelhas, principalmente, né? É um grupo muito interessante de moléculas, tem demonstrado atividade anti-inflamatória. Os flavonóis são antioxidantes e têm demonstrado aumentar a produção de óxido nítrico, aumentando a expressão da óxido nítrico sintetase no seu corpinho, melhorando a dilatação das artérias. As isoflavonas, desculpe. As isoflavonas têm efeito antioxidante e têm efeito fitoestrógeno, né? Aqui você tem exemplos, né, de fontes dietéticas, né? Aqui você tem a apigenina, é uma flavona, por exemplo, presente na pimenta, flavonols, na quercetina, que está presente na nossa cebola, né? As isoflavonas, a genisteína e a gliceteína, que estão presentes na soja, que é a estrutura química. Antocianinas, por exemplo, a cianidina, perlagonidina, estão presentes nas suas frutas vermelhas, ou não, nem sempre vermelhas, às vezes escuras, roxas, azuladas, né? Elas dão aquela coloração às suas frutinhas. Os flavan 3-ois, né? Que são as catequinas, as epigalocatequinas, que estão presentes no chá verde, que é o que a gente mais conhece, né? Mas o cacau tem também, a uva também tem. As flavanonas, a esperidina, a naringenina, né, que estão presentes no suco de laranja, a toranja, o limão, né? Aqui você tem as estruturas e seus derivados, né? Olha assim, o ácido hidroxibenzoico e os seus derivados, o protocatecuico e o gálico, ou os hidroxicinâmicos, o cumárico, o cafeico, o ferúlico, né? Resveratrol é um estilbeno, secoisolaricirresinol, um baita de um fitoestrógeno, é uma lignana. Flavonas, você tem a pigenina e a luteolina, elas inibem a aromatase. Das genisteínas ou flavonas têm o efeito, são fitoestrogênios. Flavanonas, antioxidantes e anti-inflamatórias, naringenina, esperitina, né? Eu estou falando só os que eu mais conheço, tá? Os flavanols, as catequinas, cacau, né, estimula a produção de óxido nítrico, ó. Essa hidroxila aqui dá um efeito antioxidante. Os flavonols são álcoois, camferol, quercetina e miricetina, tem efeito anti-inflamatório, vasodilatador. Antocianinas, efeito antioxidante e anti-inflamatório. Pelargonidina, cianidina, petunidina, malvidina. As suas frutas, seus berries, que a gente traduz no português com bagas, elas também têm seus ativos, e às vezes não são poucos, né? Taninos, que deixam aquele sabor levemente amargo. Eu não sei se vocês já comeram vamos supor, um caqui meio verde, né? Ele dá aquela amarração, que lá é um tanino. Você tem os taninos condensáveis e você tem os taninos hidrolisáveis, protocianidinas e elagitaninos. Essas mesmas frutas têm derivados de ácido fenólico, hidroxibenzoico e hidroxicinâmico. Essas frutas podem ter estilbenos, pitrioestilbeno particularmente. Essas frutas podem conter os flavonoides, as antocianinas, os flavonóis são as catequinas, a quercetina, um que tem muita quercetina e camferol, a mora, né? E alguns contêm lignanas, né? Olha que coisa interessante.
Aqui você tem a estrutura básica dos flavonoides. Esse anel geralmente ele está numa posição um pouco diferente, e mudando a posição ele vira, por exemplo, um neoflavonoide, uma chalcona. Derivados de chalcona você encontra no mangostão, né? Isoflavonas. Aqui você tem os derivados, isoflavonas, daisena, gliciteína, genisteína, tem todo o mesmo anel, que muda são os radicais periféricos, né? E aqui as chalconas, ou xanthomol, presente no lúpulo, né? E a fluoretina. A fluoretina tem um efeito inibidor do transportador sódio-glicose, ou seja, aumenta a excreção urinária de glicose, tem um efeito antidiabético. Isso foi identificado na casca da maçã. Flavonas, flavonols, flavanonas e flavanols, você tem a pigenina e a luteolina. Tangeretina, nobiletina, camferol, quercetina, milicitina e isoarmanetina. Narigenina, esperitina, taxifolina. Flavanols e procianidinas, catequinas, do seu famoso chá verde, né? O galato de galocatequina, catequina galato e a própria catequina em si. A grande estrutura é a epigalocatequina galato, olha que legal, que tem o radical galil junto com a sua epicatequina, o galato de epigalocatequina, que é o famoso EGCG, que tem vários efeitos, inclusive fotoprotetores. Procianidinas e as suas procianidinas condensadas ou oligoméricas são moléculas que têm um efeito antioxidante. Procianidinas, dímeros, trímeros e até a flavina. Até a flavina está presente no seu chá preto, que é depois que você pega o seu chá verde e faz uma fermentação nele. Procianidina B1 a B2. A procianidina B2 é usada para queda de cabelo. Procianidina 2, procianidina C1 são estruturas moleculares interessantes. Outros polifenóis interessantes, a curcumina. A curcumina é um polifenólico, tem efeito anti-inflamatório e antioxidante. Essa estrutura de hidroxila dá um caráter ácido ao produto, mas ele também dá um caráter quelador de metal de transição. Então você podia usar, por exemplo, a curcumina para quelar metais pesados ou metais de transição. Resveratrol, um estilbeno antioxidante, estimula a sirtuína 1. Gingerol, você sabia que o gingerol é um polifenólico? Pois é, do gengibre, né? O ácido elágico presente na sua romã também é um polifenólico, né? E aí você tem o mata-resinol, você tem o ácido valoneico, né? O ácido rosmarínico, um ativo do seu Rosmarinus officinalis, o seu alecrim, tem uma atividade antioxidante. Então você tem essas moléculas antioxidantes polifenólicas distribuídas pelos mais variados tipos de alimentos, frutas, flores, né? Cítricos, chás, frutas, vegetais, grãos, né? Bagas. Então você tem essa distribuição, eles são normalmente produtos de proteção da planta. Alguns são pigmentos naturais. Aqui você tem algumas plantas ricas em polifenólicos, né? E onde ela está? Geralmente o polifenólico na fruta, na flor e na semente, ele é um produto de proteção. Então, na folha não. Na folha ele é um produto de defesa estimulada pela agressão. Mas imagina você uma planta. Você acha que uma planta vai produzir uma fruta com menos polifenólicos coloridos para chamar o animal para comer a fruta, para que ele possa espalhar a sua semente? E essa semente com a proteção antioxidante? Não, né? A maçã, que é a Malus domésticas, na pele dela você tem flordizina. É uma nomenclatura interessante. Alguns chamam de florizina, outros chamam de flordizina. Esse produto é o glicosídeo da fluoretina. Tem efeito antidiabético. Contém ácidos fenólicos, como clorogênico, quercetina. Ou você vê que na pele da fruta é onde você tem uma concentração maior de ativos polifenólicos, né? Espinafre, a Spinacia oleracea, que é rico em nitrato, mas ela tem flavonóis na sua folha, né? O trigo tem também no grão. O vinho, vitis vinífera, no vinho pronto para você beber, além do álcool, tem ácidos fenólicos, antocianinas, taninos e estilbenos, resveratrol. O café tem ácidos fenólicos, clorogênico e cafeico.
O cacau tem flavanols, quercetina, catequinas, né? O chá verde também tem flavanols. O romã, a Punica granatum, tem as punicalaginas e elagitaninos. O blackberry, blueberry tem antocianinas. O azeite de oliva extra virgem tem o tirosol e hidroxitirosol, que são antioxidantes. Castanhas, né, tem os ácidos hidroxibenzóico, gálico, elágico e taninos. Então, você nota que realmente os polifenóis estão bem distribuídos na nossa vida, no nosso dia a dia. A ingestão de polifenóis pode trazer uma certa proteção a você, né? Então, a ingestão de alimentos ricos em polifenólicos é bem variado, de acordo com o quê? Com aquilo que você consome ou come, né? Então, quando você analisa suas frutas, né, o consumo das suas frutas, leva você a ter diferentes concentrações de polifenólicos no seu corpinho. Isso pode proteger você contra doenças crônico-degenerativas? Pode, hipertensão arterial, câncer, né? Existem várias possibilidades de uso de polifenólicos, não só na prevenção, como também no tratamento de doenças. Aqui você tem novamente os fenólicos dos berries, né? Cranberry, strawberry, que é o nosso famoso morango, né? Distribuído, você tem vários ativos potencialmente benéficos à sua saúde. E eles podem potencialmente prevenir câncer de mama, né? Novamente aqui os flavonoides, com a sua distribuição, flavonols, flavononas, né? E silibinina. A silibinina presente na silimarina, que está presente no silo mariano, é um polifenólico. Não sei, acho que você sabia disso, né? As antocianidinas presentes naquelas frutas coloridas, né, principalmente aquelas escuronas, azul escuro, preto, são moléculas antioxidantes. Brócolis contém o camferol, a cebola contém a quercetina e as suas bagas, a mora, né, a sua framboesa, elas contêm miricetina. Ou até mesmo a glicirrisa glabra, o seu alcaçuz contém a licoricidina, a sua soja contém genisteína, daseína e gliciteína e os seus respectivos glicosídeos. Citros, frutas, esse amarelo da fruta aqui, gente, é a esperidina, né? Então, quando você pede uma fruta, um suco de laranja, ele vem amarelão, né? Aquele amarelão é esperidina, é antioxidante. Toma aquilo lá, é como se você estivesse se tratando. A luteolina, que está presente, por exemplo, na folha do maracujá, mas está presente, por exemplo, naqueles pimentões, e a pigenina, que está presente no maracujá também, né? Então, os polifenólicos são um grupo de moléculas caracterizadas pela presença da hidroxila. Essa hidroxila dá um caráter antioxidante para o seu polifenólico. E essas moléculas, elas podem trazer benefícios se você consumir com uma certa frequência, né? Então, por exemplo, essas moléculas podem prevenir, por exemplo, antocianina, silibinina e galactibgalcatequina, câncer orais. Câncer da tireoide, você pode prevenir com a genisteína. Galactibgalcatequina, silibinina, miricetina, luteolina e antocianinas previnem câncer de pulmão, isso de estudos epidemiológicos, né? Cânceres no cérebro, antocianina, quercetina, luteolina, camferol, gliciteína, miricetina, tangiretina e galactibgalcatequina. Câncer de mama, ou seja, as moléculas polifenólicas são associadas à prevenção de câncer por vários motivos. Por exemplo, todas elas são antioxidantes. Então, se o seu câncer ou um dos fatores do seu câncer é associado ao estresse oxidativo, ele vai ajudar a diminuir a prevalência. Quanto? Não sei quantos por cento. Vamos supor que você está em contato com um xenobiótico altamente eletrofílico. O consumo de moléculas antioxidantes vão estimular NRF2, que é o fator de transcrição, que vai aumentar enzimas de fase 2, ou seja, enzimas de eliminação. Então você tem vários mecanismos. Se o seu câncer pode ser piorado pela inflamação, várias moléculas dessas têm efeito anti-inflamatório. Ou seja, você tem potencialmente benefício dos polifenólicos. E em termos de avaliação da literatura, cardioproteção, efeito anti-inflamatório, alguns efeitos anti-envelhecimento, que é uma coisa meio que contestável, mas eles estimulam sirtuína 1 associado, por exemplo, à longevidade até em primatas.
Efeitos protetores do seu rim, proteção contra a radiação ultravioleta, antioxidante, proteção contra o câncer, efeitos antimicrobianos é clássico, né? Então o seu chá verde, assim como o seu própolis, tem moléculas polifenólicas, e ambos, por exemplo, em forma de gel, têm sido usados para tratar, e tem trabalhos publicados, né? HPV, né? Então tem estudos mostrando esse benefício. Então você pode usar, um dia nós teremos, por exemplo, já existe, por exemplo, existe um extrato padronizado em polifenólicos de camomila, que é usado para tratar herpes zoster. Isso tem uma forma comercial fora do país, né? Antimicrobiano, neuroprotetor, protetor do seu fígado, do seu pulmão, né? E previne osteoporose. Lembra que vários polifenólicos têm efeito fitoestrogênico e ligam preferencialmente receptor tipo beta, que é associado à prevenção de osteoporose, né? Então você tem aqui atividades antioxidantes, por exemplo, o polifenol da sua uva, né? O extrato reduz o estresse oxidativo no soro das pessoas, o extrato de semente de uva diminui a oxidação da LDL, né? Vamos pegar aqui os procianidinas ou epicatequinas, preservam frutas, hidroxirosol da sua famosa oliva diminui a oxidação da LDL, diminui o estresse oxidativo. Catequinas, epicatequinas e galatos do seu chá verde, né? Aumenta a atividade antioxidante. Antocianinas das suas frutas, vários radicais livres. Almôndegas e, em geral, castanhas, eles reduzem a pressão lipídica. E alguns produtos como ácido carnósico, carnosol, rosmadiol, tem um efeito protetor contra o dano oxidativo em membranas ou a peroxidação lipídica. Vários polifenólicos previnem câncer, né? Então, por exemplo, as proantocianidinas inibem a metástase, antocianinas melhoram o reparo do seu DNA, o galato de epigalocatequina inibe crescimento de células de tumor e previne câncer de próstata. O ácido gálico também tem um benefício inibindo o dano ao DNA. Resveratrol também trabalha em vários estágios do câncer, né? E os elastaninos induzem a apoptose de células tumorais. Vamos falar um pouco das suas atividades. Então, quando você ingere o seu polifenólico, cacau, vinho, chá, né, você espera essa absorção. Esses produtos são absorvidos, geralmente, primariamente, no jejum e no ilho, e vão para a sua circulação sanguínea na forma de monômeros. Esses produtos vão passar no seu intestino mesmo, eles podem sofrer metabolismo. Eles podem sofrer metabolismo no seu fígado e serem reeliminados na vesícula biliar. E aí ele vai ter o que a gente chama de possibilidade de uma circulação enterohepática. Por isso que às vezes o consumo de polifenólicos dá uma meia-vida muito grande. Se ele é eliminado glicuronidado na sua vesícula biliar, ele sofre reabsorção enterohepática. Ele pode também ser eliminado na sua urina, na forma de glicuronídeo, metilado ou sulfatado, né? Aqui, tá certo? Ele vai se distribuir pelo seu corpo e no seu corpo ele vai fazer o efeito. Por exemplo, no coração, vai ter o efeito anti-inflamatório e o efeito antitrombótico. Vai trazer o quê? Uma prevenção em doenças cardiovasculares, né? Tem o efeito antiaterogênico, aumenta o colesterol HDL, diminui os seus lipídios plasmáticos, diminui a inflamação vascular, inibe a proliferação da musculatura do vaso, aumenta o óxido nítrico e baixa a sua endotelina 1. Vasodilatador, aumento de ENOS, óxido sintetase endotelial, aumentando a síntese de óxido nítrico, aumenta a sinalização de cálcio intracelular, aumenta a atividade da ENOS e diminui a dimetilarginina assimétrica. Inibe a atividade da fosfodiesterase, aumentando a ativação de sirtuína 1. Aumenta a GMP cíclico, diminui o óxido sintetase indutível, aumenta enzimas antioxidantes, né? Tudo isso dá um efeito protetor contra doenças cardiovasculares. Isso, aumento de óxido nítrico, vai repercutir em efeito vasodilatador. Os polifenólicos, então, podem trabalhar em vários caminhos. Por exemplo, trabalhando na inibição de AKT e mTOR, inibindo a proliferação do tecido, antioxidante, aumentando sirtuína 1, aumentando a MPK e FOX, estimulando a NRF2, inibindo NF-κB, né? Tudo isso vai traduzir efeitos benéficos à sua saúde.
Moléculas polifenólicas podem trazer benefício em vários caminhos, né? O aporte adequado de polifenólicos vai inibir a proliferação das suas células, inibindo o efeito de fatores de crescimento. Isso protege a sua célula contra o crescimento de câncer, né? Flavonoides, no câncer, estimula a apoptose de células neoplásicas, inibe a angiogênese, inibe a proliferação celular e diminui a metástase também. Tem efeito antioxidante? Sim, por dois caminhos, pelo efeito antioxidante direto e por diminuição da catalisação de reação de Fenton, associado pela presença de ferro, que catalisa a formação do radical livre hidroxila a partir do peróxido de hidrogênio. Ou seja, o galactogalocatequina tem várias formas de funcionar como antioxidante. E aí ele vai prevenir câncer ou outras doenças associadas ao estresse oxidativo. Então, os polifenólicos, eles podem ser usados, por exemplo, para proteção e prevenção de diabetes, câncer, doenças associadas ao coração, cardiovasculares, particularmente hipertensão, melhora sintomas de asma, diminui processos infecciosos, doenças cardiovasculares e, teoricamente, retarda o envelhecimento pelo estímulo de sirtuína 1. Os flavonoides, por seu efeito vasodilatador, por seu efeito inibidor da inflamação, por seu efeito estimulante da função neuronal, pode trazer melhora na função cognitiva, outro efeito interessante que merece uma atenção especial. Flavonoides protegem contra a aterosclerose, diminuindo a formação da placa aterosclerótica por proteção do vaso. Por quê? Redução da pressão arterial, efeito antioxidante, melhora da função endotelial, promete produção de óxido nítrico, redução da reatividade plaquetária, modulação de enzimas antioxidantes e enzimas de eliminação e efeito anti-inflamatório. Então, os flavonoides têm vários possíveis benefícios, né? Os polifenólicos têm efeito antioxidante, e esse efeito antioxidante pode ser por vários caminhos, né? O efeito antioxidante direto, o efeito aumentador de enzimas antioxidantes, o efeito quelador de metal, que catalisa o radical livre, a reação de Fenton, como ferro e cobre, e o estímulo de enzimas antioxidantes, né? Polifenólicos têm ações não antioxidantes, por exemplo, a nível cardiovascular, inibe a agregação plaquetária, normaliza o perfil lipídico, causa vasodilatação e tem efeito anti-inflamatório. Ele pode ser um quimiopreventivo de câncer, ele é um antimutagênico. No sistema gastrointestinal, ele interfere com a absorção de metais, aí já não é tão bom assim, mas vários polifenólicos inibem a alfa-amilase e a lipase. Isso pode diminuir a absorção de carboidrato e lipídios. Tem o efeito antialérgico, alguns polifenóis como a quercetina estabiliza a membrana do mastócito e tem efeito imunomodulador. Outros efeitos, fitoestrogênio, neurosedativos, algumas flavonas abrem canal de GABA, tem efeito antimicrobiano, antiviral e antifúngico. Então, seus polifenólicos, eles podem ter vários efeitos, aqui o exemplo é a curcumina, né? Traduzindo na inibição da inflamação, estresse oxidativo, angiogênese e diminuição de prevalência de câncer nos pacientes. Curcumina pode ser aplicada em várias patologias em função de seu efeito. Inflamação, artrite reumatoide, doenças oculares, polipose adenomatosa familiar e cânceres, pancreatites, úlceras gástricas, síndrome de intestino irritável, doença inflamatória intestinal, problemas com transplantes, Alzheimer, diabetes, aterosclerose e hipercolesterolemia. Os estudos de curcumina e hipercolesterolemia são contraditórios. Tem estudos mostrando benefício, tem estudos mostrando que o benefício não é tão grande assim. O chá verde, que também contém suas catequinas, né? Ele aumenta o gasto energético por ação em cima da catecolamina ortometiltransferase, aumenta a oxidação de gordurinha, pode inibir a alfa-amilase e diminui o apetite por aumento de norepinefrina. Isso pode levar ao que é a perda de peso e diminuição da gordura abdominal. A catequina do chá verde é um conhecido termogênico. Aqui está repetido. Flavonoides têm vários efeitos anti-inflamatórios, então você tem os caminhos aqui. Efeito antioxidante, diminuindo a atividade da NADPH oxidase,
Aumento de enzimas antioxidantes, ativação de NRF2, que diminui NF-κB. Então você tem os polifenólicos presentes na uva com vários papéis anti-inflamatórios no seu organismo. Esses mesmos polifenólicos, eles podem inibir a alfa-amilase e a alfa-glicosidase. Isso vai refletir no seu corpo com menos açúcar circulante, né? Então, esse efeito de alguns polifenólicos podem ser usados para beneficiar o seu paciente. Estudos sugerem que alguns polifenóis presentes no chá verde têm essa capacidade, né? Polifenólicos inibem NF-κB, que é o fator nuclear de transcrição B, que tem o efeito estimulante de citocinas inflamatórias. Eu não preciso nem falar mais nada. Só disso aí você vê que ele pode ser usado num sem número de doenças que variam cânceres, isquemia e reperfusão, HIV, sarcopenia, né, na HIV, asma, artrite, doença pulmonar obstrutiva crônica, infecções virais, reabsorção óssea, doença neurológica, lúpus, inflamação no corpo inteiro, diabetes, Alzheimer, esclerose múltipla, doença inflamatória intestinal, hipertrofia cardíaca, distrofia muscular, aterosclerose e insuficiência cardíaca. Ou seja, várias possibilidades, né? E esses flavonoides, por exemplo, a pigenina, luteolina e fisetina, vão ter efeitos diminuindo mediadores inflamatórios, né? Polifenólicos dietéticos inibem a alfa-amilase, alfa-glicosidase e inibe o SGLT1, que é o transportador de sódio e glicose do seu intestino, né? E isso vai fazer com que você absorva menos glicose, digira menos carboidratos, né? Existem estudos mostrando efeito na alfa-amilase também, mas é mais nessa linha aqui. Isso pode trazer benefício no controle glicêmico, mas tem o efeito também sistêmico, por exemplo, estimulando a captação de glicose pelo GLUT4, aumentando a IPK e PI3 quinase, diminuindo a inflamação, melhorando o que nós chamamos de ação da insulina, diminuindo o estresse oxidativo. Tudo isso vai levar a uma melhora da homeostase na glicose do seu paciente. Polifenólicos também são capazes de fazer o quê? Mudar um caminho metabólico já bem conhecido, que é a metilação e acetilação de estonas, provocando mudanças na forma como você lê seu DNA. São moléculas promissoras do ponto de vista epigenético. Precisamos de mais material para estudar, mas já se sabe que a modificação de estonas, por exemplo, a curcumina, o cumárico, a genisteína, o galactobigalcatequina, o cafeicos e os isotiocianatos podem fazer essas mudanças. Então você tem, por exemplo, a atividade desses seus polifenólicos em estonas desacetilases, acetilases, estonas metilases e demetilases. Isso vai fazer com que você tenha mudança epigenética no seu corpo. Então, o impacto dietético desses polifenólicos podem levar a mudança que você vai carregar para o resto da sua vida, né? Você pode ter um efeito antioxidante, e isso pode prevenir câncer, assim como pode prevenir metástase. Os polifenólicos são associados à diminuição da proliferação celular. Vários polifenólicos vão ter efeitos na prevenção de câncer. E os efeitos principalmente são anti-inflamatórios e antioxidantes. Mas você tem outros efeitos associados. Então a curcuma, o ácido ferúlico, o galactobigalcatequina e o resveratrol são conhecidos por prevenir câncer nos pacientes. Alguns polifenóis são capazes de inibir a aromatase. Aqui você tem, por exemplo, a rotenona, uma estrutura básica, né? Crisina, olha aqui a crisina inibindo a nossa famosa aromatase. A 7-hidroxiflavona, inibindo bem. A pigenina também, cadê a pigenina? Aqui inibindo bem, né? E a flavona metoxilada não inibe, isso quer dizer que a hidroxila na posição 7 é fator fundamental para a inibição da aromatase. Chá verde previne o dano à pele pela radiação ultravioleta, levando à diminuição de câncer na pele, né? Então ele previne câncer por vários caminhos metabólicos, mas um deles é a diminuição da lesão induzida pelo ultravioleta. O resveratrol é uma molécula interessantíssima, o pessoal fala muito do transresveratrol e o cis não funciona, mas como antioxidante o cis-resveratrol com certeza funciona.
O resveratrol tem vários efeitos, né? Estímulo sirtuína NRF2 para mim são os mais importantes, mas ele também tem efeito direto, aumentando o óxido nítrico e inibindo a endoteliina 1. Então, efeito antioxidante, inibição da agregação plaquetária, anti-inflamatório e efeito na disfunção endotelial. Ainda o resveratrol, melhorando intolerância à glicose, melhorando disfunção mitocondrial. Pausa para água. Melhorando a disfunção cardíaca, inibindo a tumorigênese, diminuindo a precipitação de proteína beta-amiloide, diminuindo a inflamação, podendo potencialmente ser usado no tratamento de obesidade. Mais água porque tá ruim aqui. Então, vamos embora. Resveratrol, então, pode ter vários efeitos no seu corpo, né? Esses efeitos todos, o resveratrol é um mimetizador da restrição calórica, né? Fosfodiesterase, sirtuína MPK, a sirtuína 1 MPK estimula a biogênese mitocondrial. Então isso pode trazer vários benefícios em várias patologias. Aqui você tem uma possibilidade de um leque de uso de possíveis do resveratrol, dilatação, efeito anti-inflamatório, antioxidante, cardioproteção, diminuição da agregação plaquetária, né? Biogênese mitocondrial, que eu acho que é um dos efeitos mais importantes, mas o estudo mostra assim, isso já é bem claro. Atividade física estimula a biogênese mitocondrial. Se você faz atividade física e usa resveratrol, um cega o outro. Na verdade, o da atividade física cega o efeito resveratrol. Ou vice-versa, né? Você não pode ter certeza absoluta. Aqui, deslocado do seu lugar, a luteolina, a apigenina, a espiritina e a naringenina com atividade inibidora de aromatase. Fazem coisas boas? Fazem, né? Flavonoides são bons produtos, mas diminui a possibilidade de alimentos traços, tem o efeito antitiroidiano e bociogênico em doses muito elevadas, diminui a captação de ácido fólico, inibe o transporte de vitamina C, interage com nutrientes, drogas variadas e tem o efeito fitoestrógeno. Para isso você sempre vai ter que lembrar. Mas, compensando, flavonol do cacau estimula a NOS, aumentando a produção de óxido nítrico, melhorando a dilatação da sua artéria, melhorando a perfusão sanguínea. Esses polifenólicos têm vários outros efeitos, por exemplo, quelante de metal, isso dá um efeito antioxidante. Varredor de radicais livres, inibe a NADPH oxidase, pode melhorar a sua pressão arterial por esse caminho e aumenta a expressão de enzimas antioxidantes. Isso traz várias repercussões, diminui moléculas de adesão, melhora a disfunção endotelial, reduz a oxidação da LDL, controla o ciclo celular, diminui a apoptose, modula a angiogênese, modula a metástase em câncer, né? Também você tem o benefício dos polifenólicos como anti-inflamatório, e eles podem estar envolvidos em atividades anti-inflamatórias, diminuindo a formação de prostaglandinas pró-inflamatórias, né? Essa cascata ela é alvo de moléculas polifenólicas, nós vamos ter que pesquisar isso no futuro, né? Porque esse efeito pode ser bastante interessante, por exemplo, na dor de cabeça, na enxaqueca, na contração uterina, né? Então, vários flavonoides, eles podem ter benefícios anti-inflamatórios, atingindo, por exemplo, o processo inflamatório, inibindo, por exemplo, o aparecimento de câncer. Então, você vai ter várias possibilidades de uso dos produtos no seu dia a dia. Alguns polifenólicos eles podem regular TNF-alfa, ou seja, baixar fator de necrose tumor-alfa, isso vai dar um efeito primariamente anti-inflamatório. Funciona, se você tiver um polifenólico que faz esse efeito, ele vai ser muito legal em psoríase, por exemplo, né? Curcumina, resveratrol, genisteína e a famosa silimarina, um polifenólico relegado a fígado, na verdade, mas o silimarina, por exemplo, é um excelente fotoprotetor, né? Polifenólicos têm várias ações, por exemplo, diminuindo a neuroinflamação e a neurotoxicidade. Isso vai fazer o quê? Diminuir a disfunção neuronal em doenças neuropsiquiátricas,
Pode ser uma falha cognitiva, pode ser um Alzheimer, pode ser um Parkinson, pode ser uma depressão. Ele pode ter possivelmente efeitos em vários níveis. Diminuindo o efeito de neurotoxinas, os polifenólicos também fazem esse efeito corretor da toxicidade de neurotoxinas. Consumir mais polifenólicos é uma nhaca de bom de detoxificante. Alguns polifenólicos inibem o receptor N-metildeaspartato do glutamato, diminuindo o que a gente chama de excitotoxicidade em doenças neurodegenerativas. Murina, azultânico, mangiferina e resveratrol. O galato de epigalocatequina modula AMPA, que é um dos receptores também. Mas olha só, a curcumina funcionando aqui dentro, a mangiferina, que está na folha da manga ou na casca da manga, e a catequina, que está no chá verde. Polifenólicos também podem inibir a beta-secretase, por exemplo, a miricetina. A gama-secretase, por exemplo, o galato de epigalocatequina, isso vai ter um efeito anti-beta-amiloide, diminuindo o que a gente chama de caminho amiloidogênico, associado à fisiopatologia básica do mal de Alzheimer. Esse aqui já está repetido, né? Polifenóis estimulam sirtuína 1 e PPARs, né? Isso traz um benefício no metabolismo mitocondrial e no metabolismo energético. Polifenóis da uva, antioxidante, estimula PGC1-alfa, estimula PPR-alfa, beta e delta e gama, estimula sirtuína 1, tem efeito na expressão de genes antioxidantes via NRF2, inibe NF-κB, proteína de apoptose 1, inibe a proteína quinase ativada por matócitos, por macrófagos, e é antioxidante. Polifenóis podem ser úteis na obesidade? Sim. Eles podem aumentar o gasto energético, eles podem diminuir a absorção de nutrientes e ter um efeito anti-inflamatório. No futuro nós teremos artigos com esses polifenólicos e há já alguma coisa começando, né, mas os resultados são meio que incipientes quanto ao efeito primário, perda de peso. Mas diminui a pressão lipídica, melhora um pouquinho a resistência à insulina, tudo isso você tem com os polifenólicos, né? Basicamente, você tem vários estudos, aqui isso aqui com a diminuição da gordura corporal, galato de epigalocatequina, mas olha aqui, 800 miligramas, uma dose muito elevada, nós vamos ter que esperar mais estudos para ver se existe forma de você aumentar a eficácia, mas alguns estudos de obesidade, mas um pouco quanto inconclusivos, uma vez você tem efeitos positivos, você tem efeitos negativos ou não efeitos, né? Mas eles estão testando até a fadiga absoluta os polifenólicos de obesidade. Vai trazer um benefício? Vai, diminuir a inflamação, malondialdeído, que é o marcador de preensação lipídica, pode aumentar a termogênese, normalizar a pressão arterial, melhorar a função endotelial. Dentro de uma abordagem geral no paciente, sim, ele pode trazer bastante benefício. Polifenólicos melhoram a função mitocondrial, né? Eles têm um efeito estimulante da sirtuína 1, que estimula PGC1-alfa, que estimula a biogênese mitocondrial, mas ele em si pode ter um efeito antioxidante na formação de radical livre superóxido pela cadeia de transporte de elétrons, que pode ser bom e pode ser ruim. A gente vai ter que analisar isso no futuro, né? Hiperglicemia e hiperinsulinemia, o polifenol pode dar uma melhoradinha, particularmente o resveratrol, a quercetina e a miricetina. Formação de moléculas glicadas também pode trazer um benefício. Então, polifenólicos poderiam prevenir complicações crônicas no diabetes mellitus, nefropatia, neuropatia, retinopatia e vasculopatia diabéticas. Aqui, novamente, resveratrol, curcumina, conferol, né, e os polifenólicos extraídos da semente da uva, diminuindo a agregação de proteína amiloide, funcionando como preventivo de Alzheimer, né? Poderia ser útil, né? Polifenólicos poderiam ser úteis em Alzheimer e Parkinson. Curcumina, resveratrol e galato de epigalocatequina e polifenóis do chá verde são os que mais são promissores. Diminui a agregação de alfa-sinucleína, típico do Parkinson, e proteína tal e beta-amiloide, típico do Alzheimer. Diminui o dano ao DNA, inibe oxidação de proteínas e peroxidação lipídica. Diminui a produção de radicais livres, tem o efeito antineuroinflamação, diminui a proliferação da glia, particularmente a micróglia, né?
diminui o estresse nitrosativo, diminui a produção de proteínas anômalas por proteger contra o estresse do retículo endoplasmático, aumenta a produção de glutationa e melhora a disfunção mitocondrial. Então aqui você tem os polifenólicos, inibindo NF-κB, diminuindo o processo inflamatório, atuando no que a gente chama de caminho de sirtuína, estimulando a sirtuína 1, por exemplo, né? Polifenólicos do vinho também podem trazer uma cardioproteção, mas eu tenho que dizer para você que o próprio álcool também parece que tem esse efeito. A toxicidade excessiva, a toxicidade do etanol é quando ele é consumido em excesso. Etanol em quantidades pequenas trazem um benefício na cardioproteção. Polifenólicos podem prevenir doenças orais, câncer e também cárie, né? Vários polifenólicos têm efeito antifilmógeno para o seu Streptococcus mutans, né? Mas os estudos, particularmente alguns estudos em doença oral, câncer oral, por exemplo, o polifenólico faz uma prevenção muito legal, né? Vários polifenólicos têm efeito fitoestrogênico pela estrutura química deles, né? Muito parecida nesse pontinho aqui. Aí você vai falar para mim, não, esse aqui não parece. Parece se você virar de cabeça para baixo. Eu não sei porque o pessoal faz desse jeito, né? Se você virar de cabeça para baixo aqui, ele fica igualzinho aqui, que é onde ele se conecta ao receptor. Então, olha só, estradiol, aqui tá, ó, certinho, ó, estradiol, genisteína, aí resveratrol, né? Todos eles, aqui a daidzeína já não tem tanto efeito assim, tá? A quercetina também o efeito é bem menor, né? Então, resveratrol e genisteína são as moléculas que parece que encaixam muito bem aqui. Isoflavonas têm efeito anti-inflamatório, diminui a proliferação celular, ciclo celular, inibe metástase, crescimento do tumor e angiogênese. Só que você não deve usar em câncer de mama, né? A única contraindicação específica. A exposição aos polifenóis, ou fitoestrógenos, podem trazer várias repercussões metabólicas, por exemplo, a redução de síntese de estrógeno. Mas os estudos mostram que a genisteína, por exemplo, estimula a produção de GF1, o que é um outro lado não tão legal sim, mas ó, ele pode aumentar a proliferação do seu tecido da mama, né? O polifenol, olha aqui esse trabalho do PredMed, né? Aqui você tem o consumo alto de polifenóis associados a maior sobrevivência nos pacientes, né? Então, nesse mesmo PredMed, os estudos mostram que é uma relação inversa entre consumo de polifenóis e doenças cardiovasculares. No percentil de maior consumo, você tem menor prevalência de doenças cardiovasculares nos indivíduos, para todos praticamente, né? Muito interessante esse trabalho. Polifenólicos você ingere via oral, né? E aquilo vai ser absorvido, vai cair na sua circulação sanguínea, vai ser distribuído, pode sofrer excreção da vesícula biliar e pode sofrer excreção urinária. Eles podem sofrer conjugação com enzimas de fase 2, eles podem ser sulfatados, glicoridados, metilados, né? Olha que interessante, quando você consome polifenólicos, você absorve, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, a concentração plasmática, né? Então você consome proteína da soja, você absorve polifenólico. Você encontra no plasma do paciente, ou leite de soja, você também encontra. Quem? Genisteína. Você toma suco de toranja, você vai encontrar, né? Você vai encontrar na sua urina, né? A naringenina. Ou você toma chá verde, galactocatequina, você vai encontrar no seu sangue, né? Por quê? A excreção é primariamente pela vesícula biliar, né? Quercetina, cebola, você come muita cebola, você absorve a quercetina e ela vai ser encontrada no seu plasma e um tanto na sua urina. Ou vinho, as antocenidinas, né? Vai ser encontrado na sua urina. Então você absorve realmente os polifenólicos. Então você tem, por exemplo, aqui um resumo da biodisponibilidade, né? Então você, consumindo seus polifenólicos variados, você tem uma dose oral. Os metabólitos primários, você vê que uma grande parte são glicoronidados, isso pressupõe uma circulação enterohepática. E você encontra ele, inclusive, no cérebro. Olha que coisa legal, né? Em picomol por grama, né? Mostrando que vários polifenólicos são capazes de adentrar o seu sistema nervoso central. O resveratrol consegue chegar lá, ó. Catequina do chá verde também chegam lá, né? Então, chega na cabecinha, né? Estratégias para melhorar a absorção de polifenólicos, né? Existem várias metodologias, né? Conjugar com aminoácidos,
a combinar com produtos como a curcumina mais a piperina, fazer nanopartículas, fazer prodrogas, por exemplo, a glicosilação, modificações químicas, polímeros anfifílicos, lipossomas e complexos com fosfolipídio. Então, o pessoal está estudando bastante formas de melhorar a biossimilariedade dos polifenóis. Eles querem que ele entre no seu sistema nervoso central, porque seria um lugar de funcionamento muito legal. Vários fatores podem alterar a absorção de polifenóis, né? A própria estrutura da matriz, a dose em si, né? Então a quantidade que você ingere, a dose, o consumo com macromoléculas pode aumentar ou diminuir, por exemplo, lipídios emulsificantes pode aumentar a biodisponibilidade, então ingerir com alimentos pode ser uma opção interessante. Carboidratos, eles podem aumentar a absorção de alguns polifenóis, particularmente do suco de uva, né? Fibras não fermentáveis podem também aumentar. Micronutrientes, alguns podem diminuir, outros podem aumentar. Então, você tem uma interação bastante interessante. Outros fitoquímicos podem aumentar ou melhorar a permeação intestinal e aumentar a absorção de polifenólicos. Processamento de alimentos pode ter efeitos variados, né? Grande parte reduz. Aqui você tem a concentração de polifenólicos em plantas, você já viu esse slide, né? Aqui você tem possíveis efeitos de polifenólicos na digestão de açúcar, então você verá que várias bebidas ricas em polifenólicos podem mudar a absorção de açúcar no seu sangue, né? Esse aqui é um trabalho interessante. Vamos levar o que é um fator de retenção. O fator de retenção o resultado é a concentração do polifenol na comida processada e a concentração do polifenol na comida matéria-prima, né? É lógico, se você processa um alimento e perde polifenólico, isso aqui dá menor que 1. Então, quanto menor esse número, pior, né? Então, aqui você tem o quê? Fatores de retenção. Vegetais e frutas, olha aqui. Geralmente o tratamento doméstico é associado a uma maior concentração de ativos na planta, né? Sementes, né? Bebidas não alcoólicas, o armazenamento, vários tratamentos podem alterar o que a gente chama de fator de retenção. O interessante é aqui, né? Fatores de retenção. Quando você cozinha, quando você submete a vapor, quando você submete a pressão no cozimento, quando você frita, quando você submete a pressão no vapor, quando você assa, quando você submete ao micro-ondas, quando você grelha, quando você branqueia, né, ou quando você queima o bichinho ou assa, você tem mudanças na concentração de polifenóis. E a retenção cai à medida que você tem o processamento e o tempo de processamento, né? Fazer geleia diminui, também leva a diminuição. Pasteurização diminui, sim. O resfriamento também dá uma diminuída, né? O enlatamento também. Fazer um amassado também diminui. Então, os processamentos, parece que todos eles têm uma diminuição do seu polifenólico. E aqui é o fator de retenção. Aqui você tem um fator de retenção para todos os compostos, né? E você pode ver que varia, mas a grande parte dos produtos, à medida que você faz um processamento, o fator de retenção é menor do que 1. Né? Esse fator de retenção de menor do que 1 quer dizer que você perde o produto quando você trata o produto, ou seja, você tem uma perca no tratamento. Olha que interessante aqui, né, os fatores de retenção, quando você trata diferentes produtos de forma diferente. Vamos pegar, por exemplo, o nosso famoso... Vamos supor aqui o cozimento, o quadradinho preto. Olha só. Aqui é a quercetina da sua cenoura. Cai bem, né? Menos da metade, né? A quercetina da sua cebola. Menos da metade também, né? Então você tem uma queda no processamento, né? A vaporização parece que o que tem menos bolinha para baixo do 1. Alguns têm até para cima do 1, né? Mostrando que ele disponibiliza de forma melhor o polifenólico. Aqui você tem também a quercetina, né? Rutosídeo, que é uma forma de glicosídeo, que dá uma proteção melhor, né? Então, a forma de glicosídeo dá uma estabilização. A quercetina rutinosídeo, o 1, né? E aí você tem o que aqui, o processo, né? Então, pega aqui o cozimento, né? Então, você tem uma queda, olha aqui, couve-flor é o que mais perde, né?
Então, processamento, micro-ondas também leva diminui na pele do tomate, né? Fator de retenção ainda aqui, você tem uma perda, olha só que interessante, né? Então, parece que a alcachofra e a berinjela, né? É o que você trabalhando ele com aquecimento e tudo mais, ele não tem tanta perda assim. Pelo contrário, ele melhora a biodisponibilidade. Mas quando você olha aqui, por exemplo, ó, né? Passar no vapor feijão, né? Feijões, parece que leva a uma queda muito grande no seu cafeoquímico. Né? Então, esse é um trabalho interessante, esse material é muito legal para você entender o que faz o tratamento. Né? Olha que interessante aqui, também a questão do processamento e o fator de retenção. O fator de retenção, você sabe, é o quê? O que tinha ficou. Então, armazenar a temperatura ambiente. Né? Alguns produtos você tem cafeoquímico, ferúlico, tem uma queda média, né, de 20%, vamos supor. Né? Armazenar refrigerado, tem uma quedazinha, né, mas no polifenol todo é 5% de queda. Por exemplo, suco de espinafre, suco de morango. Isso olha, para essas moléculas aqui, hein? Então não joga isso para outras coisas não, pelo amor de Deus. Aquecimento, ferver, né? Tem uma queda boa, né? Resfriamento para quercetina e elástico, leva uma queda. Fazer uma geleia e pasteurizar ela, leva uma queda interessante, mas a quercetina e a cianidina 3-ortoglicosídeo não cai tanto assim, né? Vaporizar, cozinhar no vapor, uma queda boa. Né? Armazenar a frio, não leva uma queda no caso de blackberry, raspberry, para essas moléculas, né? Fritar ele, né? Tofu, alcachofra, leva uma perda interessante. Micro-ondas, cafeoquímico, potocatecuico, leva uma queda legal. Assar ferúlico, cafeoquímico, leva uma queda muito interessante. Cozinhar a sua pressão, ou seja, botar na panela de pressão o seu feijão, diminui muito, né? O ácido cafeico, o cafeoquímico. Assar, né? Aquela tostada bem forte que você faz, né? Parece que não leva tanta queda do paracumárico, né? Mas o polifenol total leva uma queda, né? Provavelmente conversão, você vai falar, mas como que aumenta tanto assim? Na verdade, eu acredito que seja uma transformação química, uma hidrólise que aumenta esse produto e diminui o outro, né? Enlatado e clareado também levam a queda, né? Aqui também alguns trabalhos de retenção, a pele o tofu, né, da isenesteína melhora a biodisponibilidade. O tomate, quercetina e arginina aumenta, mas os polifenóis totais caem, né? E aí você tem esses dados para você estudar em casa, analisar, ver como é que você faz, né? Esses tratamentos, na maior parte, levam, do ponto de vista polifenólico total, o grupo de polifenol, você vê que todos eles têm uma queda, né? Ele pode aumentar um ou outro produto, mas é porque tem hidrólise, tem quebra de produto. Então, por exemplo, você tem o éster do cafeico, você aquece ele quebra, libera mais ácido cafeico, então você consegue encontrar mais, mas no total você tem menos polifenóis. E você pode ver que aquecer, passar no micro-ondas, assar, vaporizar, cozinhar no vapor, todos eles levam uma diminuição dos polifenólicos agrupados ou totais, né? Então a matéria-prima cru, né, é a melhor forma de você consumir, tá? Mas tem coisa que infelizmente você não consegue fazer desse jeito. Polifenólicos então, efeitos múltiplos, né, dezenas de efeitos variados. Eles podem ter uma indicação específica ou uma especialização. Você tem que usar com racionalidade, porque há muitos efeitos adversos que você deve computar, ou riscos. Chás, né? Chás, assim, não adianta você acordar de manhã e tomar um chá preto e falar assim, eu sou chinês, né? Não é? Você não tem uma vida chinesa, você tem uma vida chinesa quando você consome mais de 1 litro de chá verde por dia, né? Antioxidante, anti-inflamatório, quelante de metal, e o processamento diminui os polifenólicos, sim, não importa o que você faça. Legal, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau.